Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo de número 5. Então, a sequência no vídeo de número 5 é a pergunta de número 617. Só que antes, nós vamos ter que voltar na pergunta 616 para que possamos dar uma certa, dar uma sequência, porque senão as pessoas não vão conseguir entender, sabe? Porque ela é composta de um sentido duplo. A pergunta 616 é composta de um sentido triplo na resposta, que dá-se sequência também, sentido duplo, na pergunta 617, e para você ver, a pergunta 617 ela é composta de sentido duplo, e a resposta já é neutra. Olha para você ver como que a coisa não é brincadeira. Aí você pode me perguntar assim, mas então tá errada as perguntas. Não. Se tiver alguém errado aqui, sou eu. Pergunta tá certa, a resposta tá certa. Então, mas só que nós temos que voltar para você entender a 617. Então vamos lá, mas eu não vou comentar. Eu vou só ler, comentar, nós vamos comentar 617. Na 616, Allan Kardec pergunta assim: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Agora nós vamos para a resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas as de Deus. Essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Olha só para você ver. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se une, se agrega, entendeu? Em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Agora a sequência, olha só. Kardec faz uma nova pergunta, que agora é a sequência. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, né, na sua área, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Kardec é terrível, né? Kardec não é brincadeira. Aí os bons espíritos lhe respondem da seguinte forma: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, né? O sábio estuda as leis da matéria. Então você observa aqui: o sábio estuda as leis da matéria.
o homem de bem estuda e pratica as da alma. Tem uma certa diferença. Observa para você ver. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, existe uma certa divisão. Mesmo que o processo seja relativo, seja complexo, mas existe uma divisão entre aquele que se volta para o lado material, né? Porque além dele voltar-se para o lado material, ele estuda as leis, apenas as leis da matéria, e obviamente por ele estudar as leis da matéria, acontece dele, cientista, dele, estudante, acontece dele não acreditar num Deus que tudo rege, que tudo coordena, como a maioria dos cientistas não acreditam em Deus. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, eu não me lembro muito bem, mas esse cientista, ele já desencarnou. Nós nos encontramos no ano de 2021. Eu digo nos encontramos no ano de 2021, porque às vezes as pessoas daqui a alguns anos vai assistir esse vídeo e vai pensar assim, mas será que ele está falando da atualidade? Não, estou falando do ano de 2021. Mas havia aqui na Terra um cientista, uma pessoa muito sábia. Alguns anos atrás, não sei se 2020, 2019, 2018, não tenho certeza, ele desencarnou. É um cientista, eu não me lembro o nome dele, não sei se é Steve Jobs, um nome mais ou menos assim. Eu vou dizer que você vai conseguir se lembrar dele. É um cientista que usava uma cadeira de roda, né? E ele se locomovia através daquela cadeira de roda. E ele dava palestras, ele se comunicava com o público através dos computadores. Mas que dizia ateu, que dizia não acreditar em Deus. Ele acreditava que tudo faz parte do acaso. Não, isso é tudo
A lei do acaso. Não existe Deus, não. Então a gente não se aprofunda nessa questão, até por uma questão de respeito que merece o nosso irmão, porque nós entendemos o nível evolutivo de cada um, né? Aí Kardec torna a fazer uma nova pergunta aos bons espíritos. Dado é ao homem aprofundar umas e outras. Ei, mas Kardec, ele é terrível, né? Dado é ao homem aprofundar umas e outras. Dado é o homem aprofundar todas as leis divinas, né? Dado é o homem aprofundar-se todas as leis divinas, como aqui mesmo nós acabamos de ler. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, como por exemplo, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. Concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Dado ao homem aprofundar umas e outras, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, dado é o homem aprofundar umas e outras? Resposta. Mas como resposta, você já não está respondendo, esmiuçando. Estou tentando mostrar a você, através do esmiuçamento, o sentido dessa pergunta de Allan Kardec. Dado é o homem aprofundar umas e outras, é onde eu procurei esmiuçar as questões, porque senão as pessoas podem pensar, mas aprofundar o quê? Onde e no quê? Aí os bons espíritos respondem assim: mas uma única existência não lhe basta para isto. Não lhe basta para isso. Você entendeu? Mas uma única existência não lhe basta para isso. E Leon Denis, né? Vamos dizer assim, um espírito nobre como Leon Denis, ele nos disse, ou melhor, ele nos diz numa obra, acho que é Problema do Ser, do Destino e da Dor, acredito que seja esse livro, porque é muita informação na cachola aqui, que não pense o homem em processo de evolução
que numa existência apenas ele consiga sair, vamos dizer, da lama e alcançar a plenitude. Eu não disse isso não, mas eu juntei-se o que eu imagino e fiz um encaixe no que Leon Denis disse. Então não pensemos nós que numa existência de 80, 90 anos que sairemos da lama na direção da plenitude, que não. E olha que nós devemos nos esforçar muito. Você entendeu? Para nos aprofundar cada vez mais nas leis divinas. As leis divinas, elas não são ocultas, ou melhor, não são ocultadas a nós. O nível de evolução o qual nós nos encontramos é que nos faz parecer incompreendidas ou incompreensíveis, mas tudo é compreensível, necessitando apenas que o indivíduo mude de evolução. Como aqui está escrito: dado é ao homem aprofundar umas e outras, voltando, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática, as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então não queiramos, numa existência de 80, 90 anos, mesmo que nos aprofundemos nas leis de Deus, que nunca absorveremos tudo. Nunca. E eu posso dizer com toda certeza, bilhões, trilhões de existências. Isso é, se nós nos esforçarmos, se nós nos interessarmos pelas leis de Deus, pelos desígnios de Deus, e aqueles que não se interessam, e aqueles que passam a existência toda num estado letárgico, num estado de, vamos dizer assim, de catalepsia, num estado de convulsão psicológica,
convulsão emocional, convulsão moral. Mas que convulsão moral são essas, Luiz? Que convulsões morais são essas? A fantasia, a ilusão de que você está agindo corretamente, de que você está no caminho certo, mal sabendo você que você está na contramão das leis divinas. E o que te move chama-se fanatismo, onde o fanatismo leva o indivíduo a um estado de cegueira. E aquela cegueira o leva a um estado de convulsão moral, onde ele perde tudo, inclusive até a própria dignidade. E achando ele que domina a situação. Você está conseguindo entender? Não, Luiz. Oxi, eu procuro simplificar as coisas tanto, mas você vem me dizer que você não está entendendo? Isso é tão fácil, mas tudo bem. Então, mas em uma única existência, não lhe basta para isso. Em uma única existência, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos conhecer tudo no que se diz das leis divinas. Enquanto aqueles que adquirem conhecimento, eles percebem que não há nada miraculoso, não há nada místico, não há nada de mistério, não há nada de milagres, não há nada de fenômenos, e que tudo não passa-se de um processo natural no processo evolutivo do ser. Você entendeu agora? Não, eu não acredito. Nós vamos para o próximo vídeo para dar sequência numa colocação de Allan Kardec.